A carta de Paulo aos Efésios nos fala sobre algumas questões teológicas importantes. A obra da salvação, uma obra do Pai, do Filho e do Espírito, a inserção na aliança dos gentios, a importância da unidade do povo de Deus. E após o apóstolo expor para nós todas essas questões teológicas, ele vai trazer desafios práticos para nós. Por isso, nos desafiará a uma nova vida. Muito além dos protocolos de saúde, muito além do novo normal do qual estamos expostos, Deus nos desafia hoje a uma nova vida. Deus nos desafia a viver para a glória dele. Leiamos o texto de Efésios, capítulo 3, do verso 14 a 21, que nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós precisamos ser fortalecidos por Ti nesta noite. Precisamos, Senhor, conhecer mais do Teu amor. Precisamos aprender a pedir pela coisa certa. Por isso, Senhor, clamamos a Ti. Fale aos nossos corações. Fortaleça-nos, ó Deus. Nos faça estar, ó Pai, arraigados e alicerçados no Teu amor revelado na Sagrada Escritura. Encha-nos com Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos testemunhar com fidelidade a Tua palavra neste momento, para que cada um dos que nos ouvem nesta hora possam ser edificados, impactados, transformados, não pela vida do pregador, mas pela Tua palavra, indo no mais profundo, dividindo aquilo que é indivisível, fazendo com que esses corações se rendam a Ti, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Tema do nosso sermão nesta noite, pedindo a coisa certa. A oração faz parte da vida do cristão. A Escritura nos orienta assim: orai sem cessar. Quando nós olhamos a vida do Senhor Jesus, mesmo sendo Ele Deus, é sem dúvida nenhuma para nós o maior exemplo de alguém que estava o tempo todo orando e clamando ao Pai. A oração faz parte da vida do cristão. Mas por vezes nós não pedimos a coisa certa. Por vezes nós estamos muito mais concentrados em nossos próprios interesses do que em pedir conforme a vontade de Deus. E é sobre pedir a coisa certa que nós vamos falar nesta noite. Mas será que é errado pedir, por exemplo, pelo alimento? Claro que não. Jesus nos orienta na oração que nos ensina: o pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. É errado talvez orar pedindo por proteção, por segurança? Não. Na mesma oração, livrai-me do mal. É errado orar pela nossa saúde? Não. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, faça oração. Devemos orar pelos enfermos. O grande problema é que as nossas orações, por vezes, são extremamente egocêntricas. As nossas orações, por vezes, são interesseiras. Atendem apenas aos nossos interesses, às nossas urgências e às nossas necessidades. E o exemplo do apóstolo Paulo nos mostra uma oração onde ele não está no centro, onde os seus interesses não estão no centro, mas ele clama, ora e pede pela igreja do Senhor. E não pede nada material. Não pede a saúde física, não pede os recursos, não pede a proteção e livramento. Paulo ora clamando por duas coisas: Senhor, fortaleça a tua igreja. Senhor, permita-os que eles conheçam do teu amor.
Um pedido que, infelizmente, tem sido esquecido por nós. Nós nos preocupamos em pedir todas as coisas para o Senhor, mas por vezes não pedimos pela nossa vida espiritual. Nós curvamos os nossos joelhos para pedir por todas as coisas materiais que nos trazem algum tipo de medo, algum tipo de angústia, mas não clamamos pela nossa vida espiritual. A maior prova disso está na nossa rotina de oração. Infelizmente, nós só vamos até Deus, nós só curvamos os nossos joelhos quando as coisas circunstanciais e materiais não estão bem. Se tudo está funcionando maravilhosamente bem, se a despensa está cheia, a geladeira está cheia, os filhos estão em segurança, está tudo acontecendo bem, estou empregado, está tudo tranquilo e sossegado, a gente até esquece de orar. Nem busca Deus. Como se talvez a nossa vida de santidade não fosse algo pelo qual devêssemos clamar. Ora, se todas as condições materiais estão supridas, por que me preocupar com a vida espiritual? Então não oramos, nos afastamos do Senhor, mas é só vir a primeira doença, é só atrasar a primeira conta, é só não entrar o primeiro mês de salário. Então a gente corre para Deus, como se a nossa maior necessidade fossem as coisas circunstanciais. Paulo não ora por nada material. Mas é interessante que ele poderia orar. Nós estamos falando aqui do ano 60, momento em que o apóstolo Paulo estava numa prisão. Quantas são as necessidades de alguém que está preso? Inúmeras. Quantos seriam os motivos que Paulo poderia colocar aqui pensando em si mesmo? Nos seus interesses, nas suas urgências? Talvez escrevendo uma carta, nós, no lugar dele, colocaríamos: irmãos, orem por mim. Estou precisando disso, 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 disso. Estou sentindo falta disso, disso, disso. Estou sofrendo por isso, isso e isso. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, não pede nada para si. Escrevendo a esta igreja, ele ora por aqueles irmãos. Ele se põe de joelhos, como forma reverente, e é assim que começa o texto, por esta causa, a causa da igreja, a causa dos gentios, não as minhas cadeias, não os meus interesses, mas pela causa da obra do Senhor, eu me ponho de joelhos. E se colocar de joelhos, não é aqui para nós uma norma, do tipo, todas as vezes que nós formos orar, nós temos que orar de joelhos. Não é uma norma do tipo, olha, não existe uma oração aceita pelo Senhor que não for a oração de joelhos. O texto, ao nos colocar que Paulo está orando de joelhos ao Senhor, não está dando uma norma para a igreja, mas está mostrando a reverência do apóstolo e a condição de incapacidade dele em fazer aquilo qual ele pede ao Senhor em oração. O apóstolo Paulo, então, reconhece que ele não pode fazer pela igreja o que ele está pedindo a Deus, que isso depende só do Senhor. Ele pede essas duas coisas: Senhor, fortaleça os meus irmãos. Senhor, que eles conheçam do teu amor. Que eles experimentem do teu amor. Mas isso não está ao alcance de líder nenhum. E sabe que nós já aprendemos de cara aqui? Que a culpa da sua apatia espiritual não é de um pastor de igreja. Não é de uma denominação. A culpa é sua própria. Porque o apóstolo Paulo, ao se pôr de joelhos orando, ele está dizendo o seguinte: não há, Senhor, o que eu faça para despertar o espírito deste povo. Não há o que eu faça para que eles experimentem do teu amor. Isso será fruto da fé deles, será fruto da ação do Senhor no coração e na vida deles. Irmãos, líder nenhum consegue avivar corações. Quem incendeia os corações é o Senhor por meio da sua palavra. Qualquer crente que se dispor a ler a Bíblia e orar terá o seu coração transformado, não por um pastor, não por uma igreja, não por uma denominação, mas pela ação do próprio Espírito do Senhor. Paulo reconhece isso, por isso se põe de joelhos e fala: por esta causa, pela vida dos meus irmãos, pela minha igreja, eu oro e clamo a ti. Ele vai direcionar a sua oração ao nosso Deus e vai chamá-lo de Pai. Talvez na nossa relação com Deus Pai, coloquemos em prioridade todas as condições materiais. Mais uma vez.
Mas ele vai pedir as coisas que só o Pai, só o Senhor pode produzir em nossos corações. Pai este de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Porque essa é a condição da extensão da ação de Deus. O nosso Deus é Deus e Pai da igreja militante, nós que estamos aqui, mas é Deus Pai também da igreja triunfante que já está com Ele lá. Ele ouve e atende às nossas orações aqui, e Apocalipse ilustra muito bem, nos mostra muito bem que também lá há uma taça cheia de incenso que são as orações dos crentes. E há no altar do Senhor o povo de Deus clamando por Ele. Mas o que Paulo então vai pedir? Segundo a riqueza da sua glória, que o Senhor vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo pede então, primeiro, fortalecimento espiritual. Agora, como se dá esse fortalecimento espiritual? Vou colocar aqui, de acordo com o texto, em 3 possibilidades. Por meio do Espírito, por meio da habitação de Cristo em nós, por meio do conhecimento do amor de Cristo. Essas são as formas que se dá este fortalecimento da igreja. Veja que o texto não vai colocar aqui grupo de dança, não vai colocar aqui louvor e adoração do worship, não vai colocar aqui ato profético. O que traz fortalecimento espiritual para a igreja é a ação do Espírito Santo, é a habitação de Cristo em nós, é o amor de Cristo em nós. É isso que fortalece a igreja do Senhor. Todo o resto é evento. Todo o resto é programação. Pode ter uma função social, e não há mal nisso. Pode ter uma função de produzir e promover a comunhão, e não há mal nisso. Nós somos seres com necessidades diversas. Precisamos do abraço, precisamos do lazer, precisamos do alimento, ok. E a igreja pode trabalhar em todas essas coisas, não há problema nenhum. Não há problema em a igreja dar educação, não há problema em a igreja dar espaço para que haja comunhão entre os irmãos, para que haja esporte, para que haja lazer. Não há mal nenhum nisso. Mas o que traz fortalecimento para a igreja não são os eventos, não são os shows, não são as programações sociais. O que traz fortalecimento para a igreja é a ação do Espírito Santo, a habitação de Cristo em nós e o amor do Senhor em nós. Vejamos isso no texto. Para que Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Precisamos ser fortalecidos, então, primeiro, no poder do Espírito, por meio do Espírito. A forma mais clara que eu entendo esta colocação do apóstolo Paulo é quando nós vemos o comportamento dos discípulos do Senhor Jesus antes e depois da descida do Espírito Santo, do revestimento do poder do Espírito. Quando nós olhamos na Escritura, nos Evangelhos, enquanto Jesus está ali preso, indo para a cruz, onde estão os discípulos? Sumiram. Pedro, por exemplo, está a negar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai para a cruz. E João relata que os discípulos estavam trancados em casa, com medo, até que o Senhor então aparece no meio deles. Agora, o Senhor Jesus subindo aos céus diz o seguinte: fiquem em Jerusalém, vocês receberão poder do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Atos 1:8. Agora veja a postura dos discípulos depois. Aqueles que estavam escondidos em Pentecostes, em praça pública, falarão das grandezas de Deus, em todos os idiomas, movidos pelo poder do Espírito Santo que revestiu a igreja. 3.000 pessoas são batizadas. Aqueles que estavam escondidos agora estão lá no Sinédrio, pregando Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, que estava negando o Senhor Jesus, está dizendo agora, no Sinédrio, ameaçado de morte: importa-me obedecer ao meu Senhor. Mas nós vamos matar vocês, nós vamos prender vocês, parem de pregar desse Cristo. Qual é a resposta de Pedro? Importa obedecê-lo. Aquele que estava negando agora, revestido do poder do Espírito Santo, está fortalecido, ao ponto de chegar e falar: eu vou pregar.
E continuarei, porque me importa antes obedecer ao Senhor. O que mudou? O que aconteceu com os discípulos? O que aconteceu com Pedro? Poder do Espírito Santo atuando na vida dele. Fortalecendo, dando a ele a condição de fazer a obra. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 23, nós leremos o verso 11. Nos diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, isso está se referindo ao apóstolo Paulo, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O apóstolo Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, para em Jerusalém. Capítulos antes de Atos, ele vai se despedir dessa igreja de Éfeso. Vai abraçar os presbíteros, e os presbíteros de Éfeso falam: você vai morrer em Jerusalém. Eles vão te prender. Depois da conversão, seria o terceiro momento em que Paulo estaria em Jerusalém pregando de Cristo Jesus. E os judeus já não aguentavam mais ouvir o apóstolo Paulo. Todos sabiam: Paulo, quando você for para Jerusalém, você vai ser preso. E ele vai para Jerusalém, encerra a terceira viagem missionária ali. E é preso. De fato, isso acontece. Ele vai ser conduzido Judeia, Cesareia e depois para Roma. Em cada um desses lugares de parada, um interrogatório, uma humilhação, um açoite. A caminho de Roma, o seu navio naufraga. Em 3 anos, ele sofreu muito. E neste período, acontece isso que nós lemos agora em Atos 23, 11. O Senhor se põe ao lado dele e diz: coragem. É o Espírito Santo que dá o fortalecimento para a igreja. Veja, é o Espírito Santo que consola Paulo. Paulo, a obra que você fez em Jerusalém, você vai fazer em Roma. Coragem. Eu estou com você. Você vai chegar lá. Você vai continuar fazendo aquilo que você quer fazer, que é proclamar, falar do meu nome. O Espírito Santo dá instrução. Paulo, vai. E chegando em Roma, faça a mesma coisa que você fez em Jerusalém. Prega. Paulo, anima, coragem. Paulo, tenha ousadia e faça lá em Roma o mesmo. Paulo, você será capacitado para continuar pregando. Porque quando nós pensamos no poder do Espírito Santo, é isso que ele faz. Ele motiva, ele encoraja, ele capacita, ele nos dá ousadia. Irmãos, nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. É ele quem vai mudar esse estado de apatia das nossas vidas. É ele que vai nos colocar em prontidão para servir, animados, motivados. É ele quem vai nos despertar para nos fazer ir adiante, proclamando a palavra do Senhor. Nós somos fortalecidos por meio do Espírito. Nós somos fortalecidos, sendo nós a habitação do Senhor Jesus Cristo. O texto segue e diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Há 2 palavras na língua grega que apontam para essa ideia de habitação. E a primeira palavra traz como sentido a habitação temporária. Um aluguel. Alguém que está em algum lugar, talvez convidado, talvez um lugar que alugou, um lugar de temporada, está morando ali, mas não é o proprietário. A palavra grega para isso, paroikel, aponta então para a ideia de alguém que está na casa, mas não é dono dela. A palavra usada aqui como habitação, habite Cristo no vosso coração, é a palavra karoikel, que tem a ideia de aquele que mora é o dono da casa. John Stott, comentando esse texto, fala que 2 coisas podem ser entendidas aqui desta habitação de Cristo em nós. A primeira, liberdade. A segunda, autoridade. O dono da casa tem plena liberdade. Quando você está convidado, morando na casa de alguém, por mais que a pessoa diga para você centenas de vezes, fique à vontade, sinta-se em casa,
A gente consegue? Não. Por mais que a gente tenha toda a permissão, a gente está ali de passagem, temporariamente. A gente não consegue estar à vontade. Mas quando nós estamos na nossa casa, nós temos a plena liberdade. Vamos em qualquer lugar, em qualquer hora, entramos em qualquer cômodo, a casa é nossa, nós somos os donos. Nós temos autoridade. Eu quero quebrar essa parede, quero pintar essa outra aqui de uma cor que eu goste mais, quero mudar esses móveis, arrastar daqui para lá. Somos os donos. Habite Cristo em nós desta forma. Mas sabe, existe uma outra pessoa habitando em nosso coração. O velho homem está lá. E às vezes ele está confortável demais. Com as velhas práticas. Ele continua nos vícios. Ele continua talvez num linguajar impróprio. O velho homem está lá confortável. E às vezes ele está com autoridade sobre nós, nos fazendo pecar constantemente, fazendo o que quer conosco, fazendo o que quer na casa. Porque nós não somos, infelizmente, a habitação de Cristo. Irmãos, talvez a gente tenha que pegar esse hóspede que está aqui dentro, esse velho homem que insiste em pecados, que insiste na fofoca, que insiste na maledicência, que insiste na imoralidade, que insiste na mentira, que insiste nos vícios, que insiste nos palavrões, que insiste na arrogância. Talvez a gente tenha que pegar e falar, levanta, sai daí, vai embora. Cristo tem que habitar o meu coração. Mas para que ele habite o meu coração, o velho homem tem que ir embora. E sabe o que vai acontecer na hora que você for cutucar o velho homem? O que ele vai dizer? Eu estou na minha casa. Me deixa aqui quieto. Eu não quero sair. Eu não quero levantar. É como aquele adolescente rebelde que você fala, vai, e ele fala, não. Assim é o velho homem habitando em nosso coração. Você vai tentar colocá-lo para fora e o tempo todo ele vai estar dizendo, não. E vai confrontar ele para você ver se ele não sai aos berros com você. Eu quero insistir, eu quero continuar morando. O problema, irmãos, é que nós não queremos confrontar o velho homem e falar, sai, porque Cristo tem que habitar. Nós preferimos criar uma condição cômoda para ele. Então alimentamos ele. O que te satisfaz, velho homem? É a prostituição? É a imoralidade? É a cobiça? O que te satisfaz, velho homem? São os prazeres deste mundo? Então a gente dá para ele tudo o que ele mais gosta. Os melhores filmes, as melhores séries, os conteúdos que mais o acomodam e o deixam confortável. E quando nós pensamos na ideia dos inimigos da nossa alma, nós mesmos, o mundo e o diabo, podem ter certeza que eles estão trabalhando fechados com o velho homem. Isso significa, irmãos, que o tempo todo, tudo que está ao nosso redor nesse mundo caído, vai trabalhar para que o velho homem esteja aqui, muito confortável. Por isso que quando somos confrontados com o nosso pecado, dói tanto, incomoda tanto. Hoje pela manhã, 7 horas, na hora que a gente acordou o João para vir para a escola dominical, aquele friozinho, esse menino reclamou, resmungou. E na hora que a gente colocou o lenço umedecido nele para limpar ele ali, trocar a fralda dele, ele... Não quero. Me deixa aqui no meu cantinho. Me deixa aqui sossegado. Não mexe comigo. Todas as vezes que nós quisermos tirar o velho homem para fazer Cristo habitar em nosso coração, isso vai doer. Isso vai incomodar. Isso vai nos humilhar em alguma medida. Porque é uma ordem de despejo. Por isso que às vezes Deus vai nos expor a situações terríveis. Porque o velho homem, ele é tão acomodado nesta habitação da casa, que
que se você virar para ele e falar, com licença, sai por favor, ele não vai sair. Então às vezes Deus tem que bater um pouco. Virar a cama. Virar a vida de ponta cabeça para que ele saia. Então às vezes ele tem que ser humilhado e ser escorraçado mesmo. Senão ele não sai. Por isso que a tratativa do pecado dói tanto. Por isso, se um dia você for humilhado por conta do seu pecado, reconheça isso até mesmo como uma forma que Deus está fazendo para que em seu coração haja espaço para a habitação dele. Reconheça não como uma ofensa, porque este velho homem vai dizer, quem é você para me julgar? Este velho homem vai querer encontrar argumentos para continuar justificando a sua presença ali. Então se apegue na certeza de que Cristo quer fazer morada em nossos corações. E Ele fará o que for necessário para ocupar o espaço todo. Então, quando algo assim acontecer, não fica procurando culpados, não. Não fica justificando, apontando o erro dos outros. Entenda como sendo o Senhor, revirando a casa, jogando o lixo para fora, expulsando o velho homem, que habite Cristo em nós. Que o Senhor Jesus Cristo tenha plena liberdade em nossas vidas. Ah, Senhor, eu não quero mais ocupar o lugar no centro da minha vida, eu quero que o Senhor reine. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir os teus desejos. Ah, Senhor, que a minha vontade seja fazer e agradar ao Senhor, seja fazer a tua vontade. Que o Senhor Jesus Cristo tenha toda a autoridade sobre a sua vida. Ah, Senhor, se é assim que a tua palavra diz, ainda que isso contrarie o velho homem que habita aqui dentro, mas eu vou cumprir a tua palavra. Assim nós somos fortalecidos no Senhor. O texto segue e nos diz o seguinte: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós somos fortalecidos por meio do Espírito, nós somos fortalecidos por meio da habitação de Cristo em nós. Nós somos fortalecidos estando arraigados, ligados no amor de Cristo. Duas metáforas são usadas aqui. Primeiro, a da árvore, que cria raízes profundas para se manter em pé. Se nós não estivermos ligados, enraizados no amor de Cristo, a gente cai. A outra metáfora, a metáfora de um edifício, de uma casa, de uma construção. Se ela não estiver bem alicerçada, ela cai. Se ela não estiver ligada no fundamento que é Cristo Jesus, ela cai. A gente vai ao chão. Nós precisamos estar ligados em Cristo Jesus se nós quisermos ter vida. Porque sem mim, diz o Senhor Jesus lá em João capítulo 15, nada podeis fazer. Você, casal que está aqui, enfrentando lutas no seu casamento, não é com terapia, não é com jantar, não é com série romântica que você vai resolver o problema conjugal. Você resolve isso estando ligado em Cristo Jesus. Você aqui que não para em emprego nenhum, que está perdidinho na sua vida profissional, não são os seus diplomas, não é o seu currículo que vai te colocar no rumo certo, é você estar ligado em Cristo Jesus. Você que tem tido dificuldade com seus filhos, não é um psicólogo, não é um pastor que vai te ajudar, não é um psicopedagogo que vai te dar orientação. Você precisa estar ligado em Cristo Jesus. Porque, irmãos, quando nós nos distanciamos de Cristo, quando a gente deixa a Escritura de lado, quando a gente não tem mais vida de oração, quando a gente não busca mais estar na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, a nossa vida cai, desmorona, desaba. Porque o que nos fortalece é por meio do Espírito, com habitação em Cristo e também ligados ao amor de Cristo, sermos então fundamentados, fortalecidos pelo próprio Senhor. Mas o texto agora vai nos falar que amor é este, do qual nós precisamos estar alicerçados. O texto diz, estejam vocês ligados, alicerçados, arraigados no amor. E aqui vem o segundo pedido, então, do apóstolo Paulo. Senhor,
que eles compreendam com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Que eles conheçam o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejam eles tomados de toda a plenitude de Deus. Para nós estarmos ligados no amor de Cristo, nós temos que conhecer deste amor de Cristo, e por isso que Paulo agora faz esse segundo pedido. Pai, fortaleça os meus irmãos. Pai, que eles conheçam a Ti, que eles conheçam o Teu amor. E agora o texto segue. Ele diz que eles possam compreender a ideia de racionalizar acerca do amor do Senhor. Irmãos, eu tenho vivido umas experiências como pai muito interessantes. E muitos irmãos falaram para mim que isso ia ser assim. E vocês estavam cobertos de razão. De fato, é muito diferente ser pai. E como os nossos sentimentos ficam vulneráveis em relação aos nossos filhos. Se tem alguma coisa que te tira do prumo, são os filhos. Para o bem e para o mal. Se tem alguma coisa que mexe nas suas emoções, são os filhos. E eu tenho vivido isso, experimentado isso. E eu vivi uma situação com o João Pedro essa semana passada, e como o meu sentimento dizia uma coisa e a razão dizia outra completamente diferente. O sentimento paterno, quase que de instinto, me conduziria, se deixado levar por ele, a cometer erros. Mas a razão te põe no prumo e fala, não faz. Porque o amor que nós sentimos pelos nossos filhos é intenso demais. Então eu conversei com a Vanessa e falei, amor, como é importante nós racionalizarmos algumas coisas muito bem. Como é importante a gente ter muito claro na nossa cabeça algumas coisas, porque na hora que a emoção fala muito alto, o que vai segurar a gente um pouco é a razão. É disso que o texto está falando. Se eu não estiver muito firme, muito convicto do amor de Deus por mim, do amor de Cristo Jesus, na hora que alguém chega para mim e fala, olha pai, vem cá, seu filho tem um câncer em estado terminal, tem poucos meses de vida. Pode ter certeza que o emocional vai te jogar no chão. Se a gente não tiver com este entendimento acerca do amor de Cristo muito bem fixado em nossa mente, pode ter certeza que naquela hora que forem lá e baterem no seu carro, que você está pagando aquele boleto de 48 parcelas e acabar com ele, pode ter certeza que você vai sair e vai fazer besteira. Se a gente não tiver com a nossa cabeça muito claro acerca do amor de Cristo por nós, quando as dificuldades, quando as lutas, quando os problemas vierem, quando a tentação vier, a gente cai. Por isso o texto usa as duas expressões. Verso 18, que eles possam compreender. Verso 19, que eles possam conhecer. E aqui então nós temos a ideia do que é pleno em epistemologia, quando a gente estuda sobre o conhecimento. Quando você estuda lá a epistemologia em filosofia, o conhecimento completo se dá assim, pela teoria e pela prática. Você conhece os termos, fixa muito bem as ideias, o conteúdo, e depois aplica ele, pratica ele. Então você teve o conhecimento completo de alguma situação. Você experimenta. E é disso que o texto está falando. Senhor, que eles conheçam teoricamente o teu amor, mas que eles experimentem do teu amor também. E neste amor, do qual eles fixaram na mente e experimentaram na prática, que eles estejam ligados e alicerçados. O texto diz que eles façam isso com todos os santos. Mais uma vez, a inclusão dos gentios na aliança. Olha, eles podem também, os gentios, experimentarem deste amor do Senhor com todos os santos. Porque o amor de Deus alcançou, as promessas do Senhor também vieram para os gentios. Então é colocado uma expressão belíssima. Que eles compreendam então qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Senhor por nós.
Que eles entendam a largura. Que este amor chega a todo lugar. Alcança todas as pessoas. Cada tribo, cada raça. O amor do Senhor alcança. É largo. Não há como nos escondermos do nosso Deus. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Então a largura deste amor é grande demais. Chega nos povos mais distantes. Chega às pessoas mais carentes. Chega também aos mais ricos. Porque o amor de Deus é largo. Este amor também deve ser conhecido no seu cumprimento. E aqui o entendimento do tempo, da duração deste amor. E nós cantamos. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Desde antes da fundação do mundo. Quanto dura este amor de Deus? Durará para todo sempre. E sempre me amarás, porque jamais o inferno ou o mundo poderão se opor ao amor de Deus por mim. É um amor que alcança a todos. É um amor que dura eternamente. É um amor que vem desde antes da fundação do mundo. Que nós possamos compreender a altura do amor de Deus. É o amor que vem de cima para baixo. É o amor que ama aqueles que já estão com Ele, mas ama toda a família aqui na terra. É o amor do Senhor que nos abençoa com as bênçãos materiais aqui da terra, mas que também nos abençoa com as bênçãos celestiais. É o amor da altura que nos conduzirá em glória para a eternidade. Que nós possamos conhecer a profundidade do amor do Senhor, aquele amor que toca nas áreas que somente o Pai sabe e conhece do Filho, o amor que vai no profundo e no íntimo do nosso coração, tratando o nosso pecado, tratando as nossas falhas, mudando o nosso caráter, que nós vivenciemos este amor do Senhor. O texto não está falando apenas desta dimensão do amor, mas da variedade dele. Irmãos, como nós podemos experimentar e ver este amor do Senhor por todos os lados? Quantos são os livramentos? Quantos são as bênçãos em pequenas coisas? O problema é que nós não enxergamos isso. Nós enxergamos e vemos com muito mais facilidade os problemas, as lutas, as dores, mas não vemos as demonstrações do amor de Deus em coisas mínimas do nosso dia a dia. Precisamos ver isso, olhar para isso e falar: Deus está agindo, cuidando. Continua Ele sendo bom, continua Ele sendo Deus, independente das circunstâncias. Nós precisamos olhar e ver que bênção é estar aqui. Ter vida para estar aqui num contexto em que tantas pessoas estão morrendo. Que bênção é para nós, irmãos. Mesmo em dias de pandemia, ter toda uma estrutura para servir a igreja por meio das tecnologias. Que bênção é, Senhor, a roupa que eu estou vestindo, o carro que me trouxe aqui. Que bênção é para mim, Senhor, a condição de acordar amanhã e ter um emprego. Que bênção é para mim, Senhor, ter para onde ir assim que acabar o culto e encontrar um prato de comida e chegar lá e ter um teto para me abrigar do frio. Que bênção é, quanta demonstração do amor do Senhor por nós. O problema é que a gente só vê os problemas, só vê as coisas que dão erradas, mas não conseguimos ver este amor de Deus nos cercando. Na largura, na altura, no comprimento, na profundidade. Olha a sua vida ao seu redor, o tempo todo você vai ver Deus te amando e cuidando de você. E mesmo nas dificuldades, mesmo nas horas que Ele chega e fala, você precisa ouvir um não agora. Até nesses momentos Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ah, irmãos, como é impressionante o amor de Deus. Precisamos conhecer, na teoria, experimentar na prática este amor e este cuidado do Senhor por nós. O apóstolo Paulo tem uma certeza, descrita agora nos versos 20 e 21. Antes, no entanto, ele torna a falar sobre nós sermos preenchidos pelo Senhor. Ele fala na ideia de sermos habitação de Cristo e agora fala para sermos tomados de toda a plenitude de Deus. É claro que ao falar dessa ideia de sermos tomados por toda a plenitude de Deus, ele não está querendo dizer que o Deus transcendente vai caber dentro de um homem. Claro que não, isso é impossível. Que todos os atributos de Deus podem estar ali visíveis num ser humano finito. Claro que não.
Ao falar de sermos tomados da plenitude de Deus, significa o seguinte: que haja espaço em meu coração para que Deus haja. Então veja que ele fala que vocês sejam habitação de Cristo, e para ser habitação de Cristo, que vocês conheçam do amor. E que vocês conheçam numa dimensão profunda este amor. E que então, depois de conhecer este amor de Cristo, vocês sejam tomados. Veja então que o grande argumento para que eu expulse o velho homem da minha vida é o amor de Cristo. Olha, você não tem mais espaço aqui, vai embora, sabe por quê? Porque Cristo me amou. Porque Ele me amou, Ele é o dono agora desta vida, deste coração. Então, Senhor, precisamos ser tomados plenamente. Não pode ter um quartinho lá do velho homem com as coisinhas dele guardado. Não. Temos que ser tomados de toda a plenitude de Deus. Habitação plena e completa do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. A certeza do apóstolo Paulo, agora sim, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Duas certezas que o apóstolo tem. Primeiro, que Deus tem poder para mudar a minha e a sua vida. Talvez você diga assim, pastor, olha, não é de agora que eu tenho tentado viver uma vida mais cristã, mais bíblica. Pastor, não é de agora que eu tenho buscado ser mais crente. Tanto tempo e tanto desejo eu tenho disso, mas como parece difícil, pastor, mudar, experimentar e conhecer deste amor. Ah, pastor, eu ouço isso aqui, eu fico tão motivado, mas aí vem a primeira luta, o primeiro problema, a primeira tentação, eu logo caio, eu logo esqueço, eu faço besteira. Irmãos, nós precisamos crer que Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então comece a orar por isso. Peça a coisa certa, dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para me fortalecer, para mudar a minha história, para me fazer conhecer do teu amor. Opera isso então em mim. O apóstolo Paulo tem certeza que Deus pode fazer isso por aqueles cristãos. Ele está lá preso, distante, impossibilitado de aconselhar, de pregar, de fazer qualquer coisa por aqueles crentes, mas ele tem certeza que a igreja não precisa dele, a igreja precisa da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, agindo no coração. Por isso ele fala, Senhor, eu tenho plena certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso que eu estou pedindo. Eu tenho plena certeza que o Senhor pode de fato mudar corações, transformar corações. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu quero, Senhor, ver pessoas animadas, motivadas, fortalecidas pelo Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que isso. O Senhor pode trazer avivamento para uma igreja, o Senhor pode trazer avivamento para uma cidade, o Senhor pode trazer avivamento para uma nação, a partir daquilo que Ele fará em nossas vidas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que a gente está pedindo. A gente está pedindo, Senhor, fortalece a minha vida, Senhor, seja habitação no meu coração. Mas o Senhor, Ele tem poder para fazer isso na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida dos meus parentes, na vida dos meus colegas de trabalho. Então, Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu estou pensando aqui no meu problema, na minha luta, na minha dificuldade, nas minhas tentações, nos meus pecados. Estou pedindo a Ti, Senhor, muda o meu coração. Senhor, me faça conhecer do Teu amor. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer isso infinitamente mais. Talvez alcançar uma nação por meio da sua vida. E aquilo que talvez você nem estivesse pensando, Deus fazer através de você. Clame então ao Senhor com esta mesma certeza do apóstolo Paulo. Senhor, eu não tenho o desejo de mudar o mundo inteiro. Eu ficaria muito feliz de ser fortalecido pelo Senhor. Ficaria mais feliz ainda se por meio da minha vida outros fossem também abençoados nesse sentido. Peça a coisa certa. O apóstolo Paulo tem uma segunda certeza. A certeza de que tudo isso tem apenas um único propósito. Não é o bem-estar do homem, é a glória de Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Porque, irmãos, tudo que nós pedirmos ao Pai,
deve ser para a glória do Filho. Por isso não pode haver desejos egoístas em nós. Testemunhos daqueles que não engrandecem a Deus, mas que se valem das bênçãos de Deus para todo tipo de glória humana, de vaidade humana. Ah, Senhor, nos livra disso. Porque qualquer bênção do Senhor sobre as nossas vidas não é para eu bater no peito e falar eu sou mais crente, agora eu oro mais, agora eu leio mais a Bíblia, agora eu cheguei num nível superior de comunhão com Deus. Não é para isso, é para que o teu nome seja glorificado. Porque corações transformados pelo Senhor dão glórias a Ele. Os discípulos não reivindicaram glória, mas quando foram tomados do Espírito Santo de Deus, em Atos 2, diz o texto que eles falavam das grandezas de Deus, glorificavam a Deus. Quero terminar, irmãos. E fiz todas as aplicações dentro do próprio texto. Quero terminar falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro da nossa oração. Não dá para nós falarmos de fortalecimento espiritual se nós não falarmos de Cristo Jesus. O problema não é a sua igreja. O problema não é o seu pastor. O problema não é a geração. O problema não é seu marido ou sua mulher. O que está faltando na sua vida é Cristo Jesus. O problema não é o mundo. Não são as tentações. O problema é que nós não estamos buscando Cristo Jesus. Não temos Cristo como centro. Não somos habitação de Cristo. Por isso que a gente fica fraco. Por isso que a gente nunca tem ânimo para nada. Por isso que não há disposição para orar, para ler a Bíblia. Porque está faltando Cristo em nós. Cristo é o centro. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu com perfeição toda a lei. Quando nós pensamos, eu tenho que ser a habitação de Cristo, é porque Ele tem que ser a régua para medir o meu padrão de santidade. Ele foi quem cumpriu. O problema é que a gente toma por régua, às vezes, o pior dos piores e não o melhor dos melhores, o Cristo Jesus. Nós queremos comparar o nível da nossa vida espiritual e do nosso conhecimento de Cristo a partir dos outros. E somos convidados a olhar para Cristo Jesus. Ele cumpriu a lei por você, irmão. Talvez você diga, pastor, eu tenho tido dificuldades. Eu estou longe de ser esta habitação de Cristo. O velho homem está confortável demais na minha vida. Mas quando a gente fala do amor de Cristo, a gente fala que este Cristo morreu na cruz por mim e por você, pecadores que nós somos, para mudar a minha e a sua vida. Se algo precisa te motivar a pôr o velho homem para fora, é esta sua gratidão por Cristo Jesus. O Senhor Jesus pagou o preço no seu lugar, cumpriu a lei no seu lugar. Siga o exemplo dele, guarde a lei do Senhor, seja a semelhança do nosso Cristo. Viva para a glória dele e que por meio dele o Pai seja glorificado na sua vida, na sua casa, em tudo que você fizer.